Olá, galera. Eu vou fazer com vocês agora a questão 82 da Unesp de 2024. Vamos dar uma olhada? Alguns peixes, como os tubarões, orientam-se sentindo o campo magnético da Terra. Como cada local na Terra tem uma assinatura magnética diferente, supõe-se que esses peixes possam guardar no cérebro algum tipo de mapa magnético que os informa sobre onde estão. Para verificar essa suposição, foi realizado um experimento colocando tubarões em um tanque cercado por um cubo envolto em fios de cobre, pelos quais fez-se passar corrente elétrica. Essa corrente modificou o campo magnético da região, desorientando os tubarões. Suponha que a figura, fora de escala, represente uma das faces do cubo que cercou o tanque em que esse experimento foi realizado, envolvido por um fio de cobre com o formato de um solenoide, percorrido por uma corrente elétrica contínua I no sentido indicado. Considere que um tubarão esteja nadando ao longo do eixo longitudinal do solenoide, sujeito simultaneamente ao campo magnético criado pela Terra na região, que ele chama aqui de BT, indicado na figura, e ao campo magnético criado pela corrente que circula pelo solenoide. Considere que BT esteja contido no plano da figura, e aí ele dá aqui as representações do vetor saindo do plano da folha e entrando no plano da folha. E aí ele pergunta: a representação do campo magnético sentido pelo tubarão, devido aos efeitos simultâneos do campo magnético terrestre e da corrente que circula pelo solenoide, é. Então, basicamente, o que a gente precisa determinar aqui? A gente precisa determinar o campo magnético gerado pela solenoide e, tendo o campo magnético gerado pela solenoide e o campo magnético gerado pela Terra, aí a gente tem que calcular o campo magnético resultante dos dois. Como a gente vai achar esse campo magnético gerado pela solenoide aqui, nessa região? Então, primeiro, qual que é a região de interesse para a gente? É a região de dentro do solenoide por onde o tubarão está passando. E aí, a gente vai usar uma regra, que é a regra da mão direita. Essa regra da mão direita é um pouquinho diferente da que vocês estão acostumados. Por quê? A regra da mão direita que a gente usa em praticamente toda a situação é a corrente é o dedão e o campo é representado pelos outros dedos. Mas em solenoide, você pode ainda usar essa regra, tá? Mas em solenoide tem uma regra que fica um pouquinho mais fácil, que é, também usando a mão direita, a gente pode fazer que os dedos representam a corrente passando pelos fios da solenoide e o dedão vai estar representando o sentido do campo. Então, por exemplo, aqui, nossa corrente, nessa face que a gente está enxergando do solenoide, essa corrente ela está para o lado direito. Então, ó, os dedos também ficam para o lado direito. E aí, ó, o campo ele fica justamente no sentido do dedão. Por causa da questão, o que a gente vai estar vendo é basicamente isso aqui, ó. Então, temos aqui a corrente, desculpa, o campo que passa por dentro da solenoide, é isso que interessa para a gente, e a corrente que passa pelo fio da solenoide na face em que a gente está enxergando. Então, ó, essa corrente que passa pelos fios da face que a gente enxerga vai ser justamente para onde a gente vai deixar os dedos aqui sem ser o dedão. Então, voltando aqui para a questão, basicamente a gente tem que descobrir, tá? Qual que é o sentido da corrente na face que a gente está enxergando? A gente pode pensar de duas maneiras. A gente pode pensar aqui pela corrente que está entrando, e aí reparem que a corrente está entrando ó, aqui pelo lado direito, só que essa corrente que está entrando, que está subindo no caso, ela passa lá por trás, pela face de trás, que a gente não está enxergando. Agora, quando ela vem aqui para frente, essa corrente está para onde? Ela vai estar para baixo. E aí, sempre que ela passar nessa face, essa corrente está sempre para baixo. Então, os dedos eles vão ficar justamente nesse sentido e o sentido do dedão vai ser justamente o sentido do campo magnético gerado pela corrente na solenoide. Então, voltando aqui, se a gente pegar essa figura, ela vai representar justamente o que a gente quer. Então, vamos voltar aqui, ó. A gente vai ter, nesse caso, ó, a corrente. Ela vai estar justamente para baixo, ó. Então, que é a representação desses dedos, o que quer dizer que o campo ele vai ser justamente o sentido do dedão. Então, isso vai ser o campo magnético gerado pela solenoide. Logo, temos que o campo magnético que passa ali pela região de dentro, que é onde o tubarão está, que é o que interessa para a gente,
Então, esse campo gerado pela solenoide está para a direita. Então, teremos campo magnético gerado pela solenoide para a direita. Então, campo da solenoide. E o campo magnético terrestre ele deu para a gente, que está aqui, ó, para cima. Então, temos o campo magnético gerado pela Terra para cima. Então, esse é o campo da Terra. E aí, a gente está falando aqui de uma soma vetorial. E aí, lembra que numa soma vetorial, a resultante, da forma que eu construí, essa é a soma vetorial pelo método do paralelogramo. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, origem com origem. E aí, lembra quando eu uso esse método? Eu faço a paralela dos vetores. E aí, a nossa resultante é justamente esse segmento que vem de um ponto para outro. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que a resultante é justamente esse segmento que pega a diagonal desse paralelogramo. Então, isso é o campo magnético resultante, que é o que ele está perguntando. O que dá para a gente aqui é a alternativa B de bola. Ah, e se eu fizesse pelo método poligonal? Daria na mesma, gente. Pelo método poligonal, eu colocaria aqui o vetor que representa o campo da solenoide. E aí lembra que no método poligonal, a gente coloca o final de um vetor na origem do outro. Então a gente colocaria, por exemplo, uma das possibilidades seria colocar o campo magnético terrestre aqui. Então, o campo magnético da Terra ficaria aqui. E aí, no método poligonal, onde fica a resultante? Ela parte da origem do primeiro até o final do último vetor. Então, isso seria o campo resultante. Então, reparem que, independente do método, o resultado tem que ser exatamente o mesmo, que nesse caso é justamente a alternativa B de bola. Tudo bem? Bom, galera, se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.